A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento. Livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. Estamos lendo agora o capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém. Veja que aqui o Senhor está falando para nós que feliz é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Se serão ressuscitados é porque experimentaram a primeira morte. Qual é a primeira morte? É a morte física. Morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo, com Deus. Só vai ressuscitar na volta do Senhor aqueles que morreram com Deus, com a vida de Deus dentro de si. É a primeira ressurreição. Eles sofreram o dano da primeira morte. Qual é a primeira morte? É a morte biológica, física, do nosso corpo. O pó volta ao pó, vai lá para o cemitério. O espírito volta a Deus. E nós, a nossa alma, que é a nossa pessoa, desce ao Hades. E se morremos com Cristo, vamos para o seio de Abraão, para o paraíso, no coração da terra. Bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Porque ele não vai experimentar a segunda morte. A primeira morte é a morte física. Qual é a segunda morte? É a morte espiritual. Morte é separação. Aqueles que morreram estão separados de nós, mas estão vivos, com a alma, sem o corpo, no Hades. É a primeira morte. Mas quem não ressuscitar na primeira ressurreição vai experimentar a segunda morte. Porque não têm a vida de Deus, não foram ressuscitados na volta do Senhor, agora, nos nossos dias. Quando irão ressuscitar? Depois dos 1000 anos, quando Satanás for solto. E ele vier novamente pelejar contra Jerusalém. Ele vai pelejar agora na grande tribulação, com todos os exércitos da terra, e ocorrerá a guerra de Armagedon, que é o final de Apocalipse, a sexta e sétima taça de Apocalipse, o finalzinho dos 1260 dias. Ele será preso, mas depois dos 1000 anos ele vai fazer novamente essa campanha, porque ele foi solto. O espírito da iniquidade vai agir nas nações naquela época, porque haverá povos depois, no final do milênio, aqui sobre a terra, como hoje. E já se multiplicaram como a areia do mar, como é hoje. Mais de 10 bilhões de pessoas na face da terra. E aqueles que não creram na pregação dos judeus, que são os sacerdotes de Deus na era do milênio. Aqueles judeus que na grande tribulação foram marcados por Deus e que não adoraram a besta, o falso profeta, e foram salvos na guerra de Armagedon pelo próprio Senhor. Ele veio com o seu corpo, com a igreja, e dividiu o Monte das Oliveiras. E eles fugiram pelo vale. Eles são os sobreviventes da grande tribulação. Eles vão pregar o evangelho para as nações que são o remanescente da grande tribulação. Quem é que vai sobreviver que não é judeu da grande tribulação? As pessoas que, mesmo as que aceitaram a marca da besta, a senha na mente ou na mão, ajudaram o povo de Deus que ficou para a grande tribulação. que é a mulher do Apocalipse 12, que gerou o filho varão, que são os vencedores, a parte forte da igreja,
Mas a mulher, a parte fraca, vai experimentar, vai ser provada pela grande tribulação. E quem não aceitar a marca que ficou da igreja, será rei com Cristo também. Mas quem aceitar a marca é falso cristão. Nem o seu nome estava escrito no livro da vida. Mas quando ocorrerá a segunda morte? Quando terminar o milênio. Nós vamos chegar aqui. Haverá o trono branco, o último julgamento de Deus. O diabo aqui foi lançado no lago de fogo, onde já estava a besta e o falso profeta 1000 anos. Quando terminar a grande tribulação, eles serão lançados vivos no lago de fogo. E vão ficar lá esperando o seu rei. Por 1000 anos. Ele vai chegar. Quem é? O diabo e todos os seus anjos. Infelizmente, todos os homens que não receberam a vida de Deus. Este lançamento para dentro do lago de fogo é a segunda morte, porque é uma separação agora não física do corpo, mas da alma, eternamente. Esta é a segunda morte. A primeira morte é a morte física, e a segunda morte é a morte da alma espiritual. Aqueles que receberam a vida de Deus nasceram 2 vezes. Biologicamente, do papai e da mamãe, e espiritualmente recebendo Deus como espírito dentro de si. Se tornou filho de Deus, nasceu 2 vezes. Se morrermos antes da volta do Senhor com esta experiência, nós vamos experimentar só uma morte e uma ressurreição. Mas se nós em vida não crermos, não recebermos o Senhor, nós vamos experimentar 2 mortes. A primeira é a física e a segunda é a espiritual, é a da alma, vai ser eternamente separado com o diabo e os seus anjos no lago de fogo. Por isso que o Senhor diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque não vai experimentar a segunda morte, que é o lago de fogo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja lançado no lago de fogo, mas tenha a vida eterna. Uma vez salvo, é para sempre. Claro que depois da salvação nós podemos nos tornar filhos de Deus, obedientes ou desobedientes. O que o obediente vai receber como salário? O reino do Senhor. Vai ser reis com Cristo. E os desobedientes na primeira ressurreição? Vai receber disciplina de Deus. Mateus 24 e 25. O servo mau foi lançado nas trevas. E eles vão sofrer o dano, não é a segunda morte, é o dano da segunda morte. As trevas exteriores é preparado para os filhos desobedientes, que não serão lançados no lago de fogo, mas vão sentir o sabor do lago de fogo, ficar separado da festa do casamento de Cristo com a igreja. Então, o dano da segunda morte é para filhos de Deus desobedientes, por um período de tempo. A segunda morte é para aqueles que não receberam Deus na sua vida e serão lançados eternamente no lago de fogo junto com o diabo. Senhor, nós te pedimos humildemente que o Senhor derrame sobre nós a tua revelação, teu Espírito abundante que o Senhor prometeu pelos seus profetas. O Senhor iria derramar do teu Espírito sobre toda a carne. E os jovens teriam visões, e os velhos sonhariam. Eu já estou velho, Senhor, e eu tenho um sonho: não experimentar a primeira morte. Eu quero ser arrebatado vivo. Oh, Senhor, mas o meu espírito é tão jovem. E o Senhor está me dando visão, revelação da Tua palavra. Abençoa, Senhor, toda a terra. Todos aqueles que o Senhor criou para Te receber. Que possam sentir o Teu Espírito. Que possam receber o Teu Espírito dentro de si. Senhor, obrigado pela Tua salvação eterna. Nós nunca seremos lançados no lago de fogo.
Senhor, mas nós não queremos experimentar o dano da segunda morte. Salva-nos, Senhor. Cada dia nos enche da tua vida. Não permita a natureza do teu inimigo aparecer no nosso viver. Com o arrebatamento nós ficaremos livres dessa natureza maldita. Com a morte física também. Por isso hoje no nosso viver, derrota o teu inimigo em nós. Não permita ele aparecer no nosso viver, nas nossas atitudes. Ajuda-nos, Senhor. Nós pedimos no teu nome, debaixo do teu sangue precioso, que o Senhor nos ajude a sermos vencedores. Não experimentarmos a segunda morte, muito menos o dano da segunda morte. Senhor, que esperança para nós. Não experimentarmos nem a primeira morte. Ajuda-nos, Senhor. Louvado seja o teu glorioso nome. É assim que nós te adoramos. Amém. Que Ele te abençoe. Se você não tem a vida de Deus e você morrer, você vai experimentar duas mortes. A física e o lago de fogo, que é a segunda, eternamente sem Deus. A escolha é sua. Se você já creu no Senhor, o seu nome está escrito no livro da vida. Caso você venha a morrer fisicamente, você terá parte na primeira, que é antes do milênio. Não na segunda, depois do milênio, que é para os que não creram. E nós que cremos e morrermos, nós podemos morrer fiéis ou infiéis na volta dele, na ressurreição. Ou nós vamos ser reis com Cristo, ou vamos experimentar não a segunda morte, mas o dano dela. Mas se formos obedientes, reinaremos com Cristo pelo milênio e pela eternidade. Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus.